Olá! Neste vídeo, vamos falar sobre a importação de arquivos em formatos diferentes para o SPSS Estatística. Neste primeiro exemplo, vamos falar sobre a importação de arquivos no formato texto, particularmente no formato CSV, que é um formato muito conhecido para armazenamento de dados. Então, para importar um arquivo CSV para o SPSS Estatística, vamos aqui no menu Arquivo. Aqui temos a opção Importar dados e aqui a opção Dados CSV. Então, já estamos aqui na pasta dos arquivos do treinamento. Vamos escolher aqui o arquivo pesquisa.csv, tomando um cuidado aqui na codificação de definir o formato Unicode, o TF8, que é o formato original do arquivo. E vamos clicar em Abrir ou dar um Enter. Então, a importação de arquivos CSV já tem opções específicas para que a importação seja feita rapidamente. Então, aqui eu tenho opções padrão, né, como a primeira linha contém nome das variáveis, o que de fato é verdade. Aqui eu tenho a opção, quando trabalhar com sequências de caracteres, como valores de variáveis, de remover espaços extras à esquerda ou à direita. Aqui eu posso definir o delimitador entre valores, que no caso dos arquivos CSV, na grande maioria é sempre ponto e vírgula, mas eu posso escolher outros delimitadores entre os valores das variáveis. Posso dizer qual que é o símbolo decimal de valores numéricos, se é vírgula ou se é ponto. E aqui um qualificador de texto, ou seja, o caractere que delimita um texto, né, um valor alfanumérico. E aqui, no caso, eu posso definir como sendo aspas duplas, aspas simples ou que não tem nenhum. E aqui a porcentagem de valores que determina o tipo de dado. Então, para cada variável que for importada, eu vou olhar o valor dela e pelo menos 95%, por exemplo, for numérico, como é o caso da idade aqui, ele já atribui em formato de escala. Tá? Se tiver valores de string, né, sequência de caracteres com a variável civil aqui, que é o estado civil, ele define automaticamente como sequência de caracteres. Então, aqui a gente já poderia dar um OK para fazer a importação para o SPSS Statistics, mas a gente vai explorar opções para outros formatos de arquivo texto aqui pelo assistente de importação de texto. Então, vou clicar aqui em opções avançadas para abrir o assistente de importação de texto. Bom, então aqui nós temos o nosso primeiro assistente desse treinamento, que é o assistente de importação de texto, que permite importar aí arquivos em formato texto, não apenas CSV, mas formato TXT, formato TAB, né, onde os valores das variáveis são separados por tabulações, ou formato DAT, onde geralmente as variáveis ficam em colunas de tamanho fixo. Tanto é que aqui tem uma régua que ajuda a visualizar essa largura, e a gente especifica corretamente para esse tipo de arquivo. Então, a gente vai clicar aqui em Próximo, só observando que ao final desse assistente a gente tem a opção de salvar a formatação do arquivo texto num formato pré-definido que pode ser aproveitado em usos futuros, né? Então aqui eu poderia usar esse arquivo, eu vou falar um pouco sobre ele na última etapa, mas eu já poderia poupar todo o serviço aqui, todas as etapas que a gente vai passar, usando simplesmente esse arquivo. Mas não é o que a gente vai fazer aqui. Então vou clicar em Próximo, vai ir para a próxima etapa. A primeira coisa que ele vai perguntar é como as minhas variáveis estão organizadas, se elas são delimitadas por algum caractere específico, que é o caso, né, por ser um CSV, tem um caractere de ponto e vírgula delimitando os valores, ou se é largura fixa, né, que é aquele formato DAT que eu falei, que as colunas, né, as variáveis, elas têm uma largura fixa. Depois ele pergunta se os nomes das variáveis estão incluídos na parte superior do arquivo, no caso sim, e na linha 1. Né? Aqui na linha 1 ele já automaticamente mostra aqui o nome da variável. E eu posso definir qual que é o símbolo decimal. Né? No nosso caso aqui são números como os nossos, né? No formato em tradicional brasileiro. Então aqui o símbolo decimal é a vírgula em vez de ser o período ou ponto. Então eu vou para o próximo passo. E aí eu digo em qual linha, né? Em qual linha começa o primeiro caso. Né? Então aonde que está o primeiro caso? Bom, por padrão, ele sempre está na linha 2. Tá? Então, a linha 1 é dedicada ao nome das variáveis. Então, os casos começam na linha 2. Aqui, essa formatação de casos aqui, ela é um padrão bem amplo. Né? Cada linha representa um caso, o que é o mais típico mesmo, ou
um número específico de variáveis representa o caso. Então, é meio rara essa opção, mas eventualmente você pode dizer que tem 3 casos lá em uma linha só. 10 casos, 20 casos, mas não é muito comum. Então, geralmente, cada linha representa um caso, um indivíduo, um registro, etc. E aqui você pode definir quantos casos você deseja importar. Por padrão, ele vai importar todos os casos, né, todas as linhas. Mas eu posso definir os primeiros N casos, e aqui poderia ser 1.000, 2.000, 3.000, enfim, ou uma porcentagem aleatória dos casos. E aqui eu digo, por exemplo, eu quero 10%, então ele vai pegar aproximadamente 10% dos casos e vai selecionar cada caso aleatoriamente. No nosso caso aqui, vamos escolher todo mundo. E vou clicar aqui em próximo para o próximo passo. Agora, eu tenho que definir quais são os delimitadores dos valores das variáveis. Aqui, como ele é CSV, automaticamente ele já coloca ponto e vírgula, mas eu poderia, por exemplo, colocar espaço aqui. Reparem que se eu colocar espaço, ele faz uma bagunça enorme, porque cada espaço que ele vir nos dados, ele vai usar como um delimitador, então, no fim das contas, ele vai jogar valores para variáveis que não deveria. E, como consequência, ele vai criar variáveis extras. Né? Essas V21 até V29 são variáveis extras que foram criadas dessa mudança. Então, nesse caso aqui, o nosso único delimitador é ponto e vírgula. Mas poderiam ser outros, como tabulação, que também é muito comum em arquivo texto, vírgula, não é muito comum, mas pode ser, ou qualquer outro caractere aí de delimitação que possa surgir. E aí você pode especificá-lo de forma customizada. Para variáveis de sequências de caracteres, você pode remover espaços extras à esquerda ou à direita dos valores. E isso acontece com alguma frequência aí para variáveis de caracteres. Mas aqui no caso a gente não precisa disso. E aqui o qualificador de texto, né? Então, como eu disse anteriormente, variáveis de texto, né, formato alfanumérico, em algumas situações você tem um caractere especial, né, um qualificador especial para delimitar o tamanho, a palavra. Então, no caso aqui, a gente não tem nenhum. Então, a gente já especifica. Mas, em algumas situações, você pode ter aspas duplas ou aspas simples ou outro tipo de caractere para definir o qualificador de texto, né, que é o delimitador do texto do valor de uma variável específica. Então, no caso, a gente não tem nenhum, então podemos manter essas opções padrão aqui que a gente já... Então, vamos para o próximo, o penúltimo passo, a penúltima etapa do assistente, que é definir as propriedades da variável. Então, aqui, para cada variável aqui, eu posso selecionar todas as colunas aqui. Eu posso definir um novo nome. Claro que esse nome tem que seguir as regras do SPSS Statistics, como a gente viu no vídeo anterior. Não pode ter espaço, não pode começar com número e assim por diante. E o formato de dados. Aqui, ele vai definir automaticamente o formato a partir da regra da porcentagem de valores que determina o formato de dados. Então, aqui, se 95% dos dados forem numéricos, ele automaticamente define a variabilidade como sendo numérica, mas vocês poderiam customizar o formato. Ou também não importar essa variável. Tá? Então, nesse caso aqui, eu poderia clicar em não importar e ele não importaria, ou eu usaria os valores aqui específicos, né? Os tipos de variáveis aqui, sequência de caractere, data, hora, assim por diante. E eu posso fazer isso com todas as variáveis que estão aqui na minha visualização. Ok? Então, eu não vou fazer nada aqui, eu vou manter os padrões e vou clicar em próximo. Então, na última etapa, no último passo do assistente, e assim como vocês vão ver em todos os assistentes do Statistics, você pode colar, né, o procedimento numa sintaxe, né, que é a programação da SPSS Estatística, a gente vai falar com detalhes em um próximo capítulo, ou não, ou executar nesse momento o procedimento. E como eu disse lá na primeira etapa deste assistente específico, você pode salvar esse formato para uso futuro. Então, em vez de ficar fazendo todo mês, por exemplo, a mesma coisa depois de você ter mais dados consolidados, né, de ficar passando pelo assistente o tempo todo, você pode salvar o formato pré-definido e depois aplicá-lo dentro da primeira etapa deste assistente de importação de texto. Isso poupa bastante trabalho. Então, aqui eu vou manter o não vou colar na sintaxe, tá? E aí, a gente já tem aqui uma pré-visualização de como vão ficar os dados, então eu vou clicar aqui em concluir para encerrar. Ok? Então, só vou maximizar aqui a tela.
Pronto. Então, o nosso arquivo pesquisa já está importado para o SPSS Statistics. Tá? Então, as variáveis aqui já estão no formato automático, né? Então, idade já foi identificada como numérico, né, de escala. Aqui, estado civil, por ser variável de sequência, por ser em sequência de caracteres, ele foi definido como tal. Né? Então, esse símbolo aqui com o A é de alfanumérico, né? Então, de sequência de caracteres, e assim por diante. É claro que, nesse ponto, nós teríamos que fazer uma preparação de dados, né, para definir corretamente os formatos, para transformar variáveis de caracteres em variáveis numéricas, uma vez que o SPSS Statistics trabalha melhor com números do que com caracteres, né, e isso é verdade em grande parte dos procedimentos de manipulação de dados. Mas, nesse caso, vamos ficar por aqui. Eventualmente, se eu quiser salvar esse conjunto de dados para o Statistics, no formato do Statistics, eu posso vir em arquivo, salvar como, e escolher aqui um nome para esse arquivo no formato SAP, né, que é o formato de dados do SPSS Statistics, mas, eventualmente, eu poderia salvar em outros formatos. Então, aqui, salvar como tipo, eu poderia salvar como formato DAT, né, que é o separado por tabulação, separado por vírgula, né, o CSV, formato fixo, que é o DAT que eu tinha comentado, e até formatos de Excel, SAS e Stata. Okay? Então, aqui há vários tipos de exportação desse arquivo, inclusive o formato, salvar como formato do Statistics. Ok? Então, aqui no menu arquivo também vocês têm essa opção de exportar. Tá? Então, da mesma forma que eu tenho a opção de importar dados, eu posso exportar diretamente nos formatos que forem necessários. Ok? Bom, então é isso da importação de dados. Obrigado por acompanhar esse vídeo e até a próxima.